Os alicerces da graça. Crescendo em Graça Brasil Oficial. O mistério da piedade, parte final. Na primeira parte deste tema, vimos 3 pontos importantes a respeito do mistério da piedade revelado pelo apóstolo Paulo. Na sequência, apresentaremos os pontos restantes, que constam no texto na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima em glória. Vamos aos pontos restantes. Ponto 4. Jesus Cristo foi justificado no Espírito, pois o próprio Espírito Santo testificou que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Cristo foi justificado no Espírito em sua vida, morte e ressurreição, ao renunciar à sua autoridade divina como Deus encarnado, como registrado aos Filipenses, capítulo 2, verso 6. O qual, sendo em forma de Deus, não buscou o ser igual a Deus como coisa a que apegar-se. O Espírito Santo, o próprio Deus, exaltou a Jesus Cristo e o estabeleceu como sendo o próprio Deus. Ponto 5. Foi visto pelos anjos. Após a encarnação de Deus, pela primeira vez os anjos puderam ver a Deus encarnado em Cristo. Pois os próprios anjos participaram ativamente no anúncio da manifestação do Verbo Divino, desde seu nascimento, ministério, morte e ascensão. Ponto 6. Foi pregado aos gentios. Cristo ressuscitado tem sido pregado aos gentios desde a entrada do apóstolo Paulo no cenário mundial até os dias de hoje, especialmente após a manifestação do Dr. José Luiz de Jesus Miranda, o apóstolo contemporâneo aos gentios, fazendo um contraponto ao sistema religioso que insiste em permanecer pregando a Jesus de Nazaré. Ponto 7. Crido no mundo. O Evangelho da Graça foi pregado a muitas nações nos tempos apostólicos de Paulo e José Luiz e segue sendo pregado hoje em todas as nações, especialmente através da internet, em vários idiomas. Ponto 8. Recebido acima em glória. Veja este texto onde o sumo sacerdote pergunta a Jesus. Mateus 26, 63. Te conjuro pelo Deus vivente que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: Tu dissestes. E além do mais, te digo que desde agora verás o Filho do Homem sentado à destra do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. Em sua carta aos Hebreus, Paulo apresenta também aos gentios deste tempo a comprovação de que Jesus declarou ao sumo sacerdote. Hebreus capítulo 1, verso 3, Hebreus capítulo 8, verso 1 e Hebreus capítulo 10, verso 12. Havendo efetuado a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo, se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Jesus foi verdadeiramente homem e será sempre verdadeiramente Deus.
Não foi um filho, ou um anjo, ou um grande profeta, como afirmam algumas religiões. Foi o próprio Deus que veio em carne para salvar a seu povo, demonstrando assim quão grande é seu amor e sua salvação. Não se pode subestimar sua obra redentora, pois isso seria uma afronta ao Espírito de graça. Agora, cabe à Igreja divulgar com excelência ao mundo este fantástico mistério da piedade, para que deixe de ser mistério nas mentes dos eleitos. Abba, Pai. Os alicerces da graça. Crescendo em Graça Brasil Oficial.